Bom dia, bom dia. Como eu havia comentado ontem, hoje eu vou iniciar uma sequência de lives que eu vou estar compartilhando com vocês a respeito de um livro que ele não é um livro novo, ele é um livro antigo, porém o conteúdo é muito atual, né? Nos traz uma reflexão bem interessante a respeito do nosso mundo interior. O título do livro é Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. A gente, na maioria, né, da nossa vida, a gente está muito preocupado em resultados, em conquistas. A nossa vida é uma correria constante e acabamos negligenciando essa parte, o nosso mundo interior, que nada mais é do que a nossa vida espiritual. Como que nós temos lidado com o nosso relacionamento com Deus. E esse livro, ele traz uma reflexão bem interessante a respeito disso, né? E eu vou estar compartilhando com vocês nesses próximos 15 dias. Cada dia é um capítulo do livro. Tem alguns capítulos que são mais extensos. Eu vou ver se eu faço talvez em duas lives para não ficar muito cansativo. Mas vamos ver no decorrer. Então, ele inicia, o livro é do autor Gordon MacDonald. Ele inicia o livro dizendo assim: recado para quem não está com a casa em ordem. Sou tão desorganizado. Não consigo organizar as coisas. Minha vida pessoal é um fracasso. Já ouvi frases como estas dezenas e dezenas de vezes. E as pessoas que dizem isso nem sempre são indivíduos à beira de um fracasso ou cuja vida está destroçada. Às vezes são homens e mulheres que parecem estar muito bem na vida, obtendo grande sucesso em seus empreendimentos. Na primeira vez que ouvi revelações assim, fiquei abismado, mas agora, passados muitos anos, já aprendi que uma grande parcela da humanidade no mundo todo luta com esse problema de falta de ordem interior. E realmente é assim, né? A gente vê nas pessoas o seu mundo exterior, o que elas conseguem mostrar, né? Os seus resultados, a sua correria, o seu dia a dia, hoje muito mais, né? Nas redes sociais. Naquela época, quando ele escreveu esse livro, nem tinha Instagram, ainda essas coisas, né? Mas mesmo assim, esse livro, ele é muito atual para nós hoje. E a gente não consegue ver a verdade interior das pessoas, né? A gente não sabe como que está lá dentro. E a gente sabe que existe um buraco no nosso peito que o próprio Deus fez, né? E esse buraco só é preenchido com Ele. A única forma de preencher esse vazio que muitas vezes a gente sente é através de Deus. Não tem outra maneira desse vazio ser preenchido. Continuando aqui. E essas pessoas de sucesso que comentaram comigo sobre seu problema de desorganização, de um modo geral, referiam-se à sua vida íntima. Sua vida pública se achava bem arrumada. E é nessa faceta particular de nossa vida que nos conhecemos melhor. Ali toma forma nosso senso de autoestima. São feitas as decisões básicas com relação a intenções, ao senso de valores e a comprometimentos pessoais. E é ali que temos comunhão com Deus. Chamo essa faceta nosso mundo interior. E gosto de pensar que as condições ideais para esse mundo sejam de perfeita ordem. Estou descobrindo, lenta e às vezes penosamente, que colocar em ordem esse mundo interior é tarefa para a vida toda,
e é uma luta diária. Quero deixar bem claro que o fundamento de toda essa minha abordagem da questão de se pôr em ordem nosso mundo interior é o princípio de que Cristo habita em nós e o fato de que ele entra em nossa vida de maneira clara e definida, embora inexplicada, a convite nosso e com base num comprometimento pessoal. Se este livro não for lido pela perspectiva de uma decisão pessoal de segui-lo, perde o seu sentido e sua finalidade. Colocar em ordem nossa vida pessoal nada mais é que convidar a Cristo para controlar todos os aspectos do nosso ser. Bom dia, gente. Bom dia, meninas. Bom dia, Andréia. Bom dia, Sandra. Sejam muito bem-vindas. Quando comecei a mencionar publicamente essa questão da ordem na vida interior, fiquei impressionado com o grande número de pessoas que logo fizeram um comentário a respeito. Tenho o mesmo problema que você. Se puder me dar alguma dica para solucioná-lo, eu gostaria muito. E aqui então ele traz divide em 5 partes o nosso mundo interior. E a primeira, a que diz respeito às nossas motivações da vida. A segunda, com o nosso tempo. A terceira é a nossa mente. A quarta, a nossa vida interior, que é o espírito. E por último, o nosso período de descanso, que muitas vezes negligenciamos essa questão do descanso, que é muito importante, né? Então, peço a todos aqueles que acreditam que podemos ter uma vida interior mais organizada, que me acompanhem nesta pequena aventura na reflexão. Ao fim, poderão encontrar mais oportunidades para ter uma experiência mais profunda com Deus e uma melhor compreensão de nossa missão de servi-lo aqui na Terra. Então, essa é apenas a introdução do livro. Agora vamos para o primeiro capítulo. A síndrome do afundamento. Ele traz vários fatos, vários acontecimentos, né? E compara esses acontecimentos com a nossa vida. É claro que são fatos que aconteceram há muitos anos, né? Esse livro é antigo, mas mesmo assim ele serve muito bem para o nosso contexto hoje. A síndrome do afundamento. Certo dia, os residentes de um determinado prédio de apartamentos na Flórida, ao acordar, deram com uma cena aterradora. Bem em frente do edifício, a rua havia afundado, formando uma enorme cratera. E viram também que a cavidade estava aumentando, e nela iam caindo, além das camadas de pavimentação da rua e das calçadas, automóveis, bem como as mesas e cadeiras dos gramados próximos. E não havia dúvida de que daí a pouco seria o prédio que iria parar lá embaixo. Existem muitos indivíduos cuja vida é semelhante a uma dessas crateras da Flórida. É bem provável que num ou noutro momento da vida, muitos de nós tenhamos nos sentidos à beira de um afundamento, diante de uma sensação como de uma extenuante fadiga, ou de um aparente fracasso, ou de uma amarga experiência de frustração por causa de metas e objetivos não atingidos. Talvez tenhamos ficado sentindo que algo em nosso interior estava a ponto de afundar. Parece que estávamos à beira de uma queda que ameaçava varrer todo o nosso mundo para um abismo sem fundo. E por vezes parece haver poucas condições de se impedir essa queda. Afinal, o que está errado? E quem nunca passou por uma situação assim, né? Se pararmos para pensar sobre isso, acabaremos descobrindo a existência de um vão interno, nosso mundo interior, que até então desconhecíamos. Espero que esteja evidente que quando esse mundo é ignorado, ele não suporta o peso dos eventos e tensões que são colocados sobre ele. Algumas pessoas, ao fazerem essa descoberta pessoal, ficam muito surpresas e até mesmo confusas. De repente, percebem que dedicaram
a maior parte do seu tempo e energias desenvolvendo a vida da superfície, no plano visível. Preocupam-se apenas em obter ou cultivar certos valores, coisas boas ou mesmo excelentes, tais como os títulos acadêmicos, experiências profissionais, relacionamentos com pessoas importantes e força ou beleza física. Essas coisas em si não têm nada de errado, mas na maioria dos casos descobre-se tarde demais que o mundo interior do indivíduo encontra-se num estado de total desordem e fraqueza. E quando isso acontece, existe sempre a possibilidade de sobreviver à síndrome do afundamento. E é aquilo que eu sempre falo, né? É a questão do equilíbrio. Nada disso que ele mencionou aqui é errado. A gente pode sim conquistar muitas coisas, né? Buscar muitas coisas, muitas realizações, mas precisa tudo ser feito em equilíbrio na nossa vida. E não podemos deixar de fora o nosso mundo interior. Precisamos aprender a ver nossa existência em dois planos diversos. O plano externo ou público é de controle mais fácil, é mais facilmente analisado, é visível, é ampliável. Esse mundo é constituído por nosso trabalho, posses, divertimentos e pelo grande número de conhecidos que compõem nossa rede social. É a parte de nossa existência cuja avaliação em termos de sucesso, popularidade, riqueza e beleza é feita com mais facilidade. Mas nosso mundo interior é de natureza espiritual, é o centro onde se determinam as decisões e nosso sistema de valores, onde se pode buscar a reflexão e o isolamento. É o lugar onde adoramos a Deus e fazemos confissões. É um recanto tranquilo onde não precisa penetrar a poluição moral e espiritual dos tempos. A maioria das pessoas aprende a gerir bem seu mundo externo. É claro que sempre haverá funcionários incompetentes, donas de casa desorganizadas, indivíduos tão imaturos em seu trato social que acabam se tornando parasitas de todos os que o cercam. Mas o fato é que a maioria já aprendeu a acatar ordens, a programar suas atividades, a orientar outros. Sabemos qual é o sistema que melhor se ajusta a nós em termos de trabalho e relacionamentos. Sabemos escolher a melhor forma de lazer ou divertimento para nosso caso. Temos a capacidade de fazer amigos e de nos relacionarmos com eles. Em nossa vida pública, sempre temos diante de nós uma infinidade de demandas que querem nosso tempo, nosso interesse, nosso dinheiro e nossas energias. E como nosso mundo público é bem visível, bem concreto, temos que nos esforçar muito se quisermos ignorar todos os seus apelos e exigências. Ele grita alto, querendo nossa atenção, nossa atuação. Em consequência disso, nossa vida interior é lesada, negligenciada, pois não grita com a mesma força. E é possível até que a ignoremos, por longos períodos de tempo, o que pode ocasionar um afundamento e, consequentemente, a formação de uma cratera. Acredito que um dos maiores campos de batalha que existem hoje é o mundo interior dos indivíduos. E todos os que se dizem cristãos estão empenhados numa séria luta particular. Entre eles, há alguns que se esforçam muito, que carregam pesados fardos de responsabilidades em casa, no trabalho. Todos são pessoas muito boas, mas acham-se bastante esgotadas. Por isso, muitas vezes se encontram à beira de um colapso do tipo afundamento. Por quê? Porque, embora sua prática de vida seja muito digna, o fato é que deixam-se dominar pela sua vida pública, ignorando o seu lado interior. E só se dão conta disso quando já não há muito tempo. E é o que a gente tem observado e vivido nos nossos dias, né? Quanta depressão, quanta ansiedade, síndrome do pânico, estresse, né, que toma conta. Isso tudo é porque estamos negligenciando o nosso mundo interior. O sistema de valores da nossa cultura tem contribuído para que deixemos de enxergar tal fato. Somos ingenuamente levados a crer que quanto mais ativo o indivíduo é em sua vida pública, mais espiritual também. Achamos que quanto maior for uma igreja, maiores serão suas bênçãos celestiais. Quanto maior for o volume de informações
que um cristão tiver sobre a Bíblia, pensamos mais perto estar de Deus. E como pensamos dessa maneira, somos tentados a dar uma atenção excessiva à nossa vida exterior, às custas da interior. E é mais programações, mais reuniões, mais experiências de aprendizado, mais pessoas com as quais queremos nos relacionar, mais atividades, até que o peso vai se tornando tão grande que a estrutura toda começa a oscilar e ameaça desmoronar. E é assim que começa a pairar sobre o indivíduo a sombra da fadiga, das frustrações, do fracasso, da derrota. O mundo interior que foi negligenciado não está mais suportando todo aquele peso. Recentemente encontrei-me com um conhecido meu num jogo de futebol, do qual nossos filhos participavam. No final do primeiro tempo, saímos para andar um pouco e, conversando, pusemos-nos a indagar um sobre o outro. A certa altura, dirigi-lhe uma pergunta, que os cristãos deveriam estar sempre fazendo uns aos outros, mas se sente pouco à vontade para isso. Disse eu: "E como vai indo você espiritualmente?" Ao que ele respondeu: "Boa pergunta. Qual seria a melhor resposta? Acho que estou bem. Gostaria de poder dizer que estou crescendo espiritualmente, que estou me sentindo mais perto de Deus, mas a verdade é que no momento me encontro estacionado." Insisti na questão e ainda acho que não fiz mal, pois ele me deu a impressão de que estava sinceramente interessado em conversar sobre o assunto. "Está tirando um tempinho todos os dias para pôr em ordem sua vida interior?" Ele ficou meio confuso. Se eu tivesse indagado: "Como vai seu período devocional?", ele teria sabido exatamente o que responder. Esse conceito é bem mais tingível e ele poderia ter respondido em termos de dias, horas, minutos, sistemas e técnicas. Mas minha pergunta fora sobre a presença ou não de ordem em sua vida interior. E a palavra-chave aí é ordem, um tempo que denota qualidade e não quantidade. Ele percebeu a diferença e ficou meio incomodado. "E quem é que consegue pôr em ordem sua vida interior?", indagou ele. "Eu tenho serviço na minha mesa para o resto do ano. Essa semana terei que sair todas as noites. Minha esposa está insistindo comigo para tirar uma semana de férias. Estou precisando dar uma pintura na casa. Então simplesmente não sobra tempo para pensar em colocar minha vida interior em ordem, como você diz." Aqui ele fez uma pausa e depois continuou: "Afinal, o que vem a ser essa vida interior?" De repente me dei conta de que ali estava um cristão que era considerado uma pessoa consagrada, pois praticava os atos próprios de um cristão, mas nunca compreendera que por baixo de toda aquela atividade e agitação precisava existir uma boa base sólida e firme. O fato dele se dizer ocupado demais para cuidar do seu mundo interior e de não saber com clareza o que era isso, demonstra que possivelmente não sabia nada sobre qual era o ponto central de uma vida em contato com Deus. E nós tivemos muito assunto para conversar. Poucas pessoas nesse mundo tiveram que lutar com as pressões da vida pública, como Annie Morrow Lindbergh, esposa do famoso aviador Charles Lindbergh. Mas ela conseguiu proteger seu mundo interior com muito cuidado, e em seu livro A Dádiva do Mar, ela faz alguns comentários muito reveladores a esse respeito. "A coisa que mais anseio é estar em paz comigo mesma. Quero ter imparcialidade, pureza de intenções e uma linha de ação para a minha vida que me permita desenvolver todas essas atividades e obrigações da melhor maneira possível. Eu quero, na verdade, para usar uma expressão da linguagem cristã, viver em estado de graça o mais que puder. Não estou empregando esse termo aqui em seu sentido estritamente teológico. Quando falo em graça, quero dizer em harmonia interior, essencialmente espiritual, que possa se manifestar em harmonia exterior. O que estou querendo, talvez, seja o mesmo que Sócrates pede na oração de Pedro, que diz: que meu homem exterior e meu homem interior sejam um só. Eu gostaria de alcançar um estágio de graça espiritual interior que me possibilitasse atuar e contribuir como Deus gostaria que eu fizesse. Fred Mitchell, um grande expoente das missões mundiais, costumava ter em sua mesa um quadrinho com o seguinte lema: cuidado com a aridez que há em uma vida superativa.
Ele também enxergava o período de um afundamento quando se negligencia a vida interior. Aquela cratera na Flórida é uma representação no plano físico de um problema espiritual com o qual lutam muitos cristãos. E na medida em que as pressões da vida forem aumentando, haverá muitas outras pessoas cuja vida irá parecer-se com uma cratera dessas, a menos que elas façam um autoexame interior e perguntem-se a si mesmas: será que por baixo dessa superfície agitada e barulhenta há um mundo interior? Um mundo que precisa ser analisado, cuidado. Será que posso cultivar força e resistência pessoal para suportar as pressões exercidas sobre a superfície? Certa vez, o presidente dos Estados Unidos, John Adams, que estava em Washington, sentiu muita saudade de seus familiares que se encontravam em Massachusetts e mandou-lhes uma carta, dirigindo uma pequena mensagem de incentivo ou conselho para cada um dos filhos. Para a filha, ele abordou a questão do futuro casamento dela, falando sobre o tipo de homem que ela deveria escolher. Suas palavras revelam que ele dava grande importância ao fato de se ter uma vida inteira bem ordenada. É parte da carta. Filha, arranje para marido um homem honesto e conserve honesto. Não importa se não for rico, desde que seja independente. Dê mais valor à honra e ao caráter moral dele do que a todas as outras circunstâncias. Não se preocupe com outra grandeza que não a da alma, nem com outras riquezas que não a do coração. Completamente contrário do que a maioria, né, de nós pensamos hoje, infelizmente. Então, aquela cratera, né, da Flórida exemplifica muito bem como muitas vezes está a nossa vida. Começa a desmoronar porque por baixo tem um vazio muito grande, né, que o nosso mundo interior não está preenchido. E esse preenchimento só é possível tendo comunhão com Deus, tendo intimidade com Deus, buscando a face do Senhor, né? Aí aqui no final de cada capítulo ele deixa algumas questões para a gente responder. Por isso que eu falei onde para você trazer papel e caneta. Então anota aí a primeira questão e depois você responde de acordo com o texto que eu li. A primeira diz assim: que fatos ocorridos em sua vida nos últimos anos podem ser um bom exemplo do que o autor diz nesse capítulo? O plano externo ou público é de controle mais fácil, é mais facilmente analisado, é visível, é ampliável. Segunda, você já teve alguma experiência que poderia considerar uma síndrome do afundamento? Quem nunca, né? Acredito que todos nós, por algum momento na nossa vida, passamos por uma situação assim, onde nos vimos sem chão. Inclusive, as minhas respostas eu já coloquei aqui. E teve sim um período na minha vida que eu realmente me vi sem chão. O autor diz que o mundo interior é o centro onde se determinam as decisões e o nosso sistema de valores, onde se pode buscar a reflexão e o isolamento. O que mais ocorre em nosso mundo interior, segundo o autor? Próxima. Que mundos externos estão querendo sua atenção? Cite-os e marque com um asterisco aqueles aos quais você se rendeu. Então, o que hoje em dia, né? O que mais está tomando a nossa atenção? No que nós temos gastado mais o nosso tempo? Quinta, que temores têm impedido que você busque a paz interior que subsiste no mundo interior que se acha em plena ordem? Saberia identificar um evento ou problema que pode tornar-se muito sério a ponto de causar um afundamento em sua vida? Você imagina algo que, se acontecesse, você poderia se sentir assim, sem chão? Aí a última. Leia Efésios 3,
14 ao 21. Qual a relação que existe entre os versos 20 e 16? Tem uma, duas, três relações entre esses dois versos. Então, eu vou deixar essas questões para no decorrer do dia vocês responder. Amanhã a gente continua com o próximo capítulo. Tem alguns momentos que é um pouco mais cansativo, mas assim, eu peço para vocês acompanharem, porque vai valer a pena até o final. Vai trazer muita reflexão, tenho certeza que vai expandir a sua mente em relação ao seu mundo interior. Agradeço a todos vocês que me acompanharam. Tenham um extraordinário dia. Deus abençoe e até amanhã às 9 horas.